O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Maria, Mãe da Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 5º domingo do tempo comum. Como nós bem sabemos, o tempo comum é o tempo em que nós meditamos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus no seu apostolado, Jesus na sua missão. O Evangelho de hoje tem vários pontos, e desses pontos eu gostaria de destacar duas realidades que eu julgo de fundamental importância para a nossa vida espiritual. A primeira dela é quando nós olhamos para a cura da sogra de Pedro. Os santos padres da igreja fazem uma interpretação belíssima dessa cura. Eles deixam bem claro e evidente a missão de Jesus, que é redimir todo o gênero humano de todos os pecados. Então, lá no início do tempo comum, nós vimos o batizado de Jesus, depois Jesus que chama os apóstolos, depois nós vemos que Jesus expulsa o demônio, agora Jesus que cura a sogra de Pedro, e depois Jesus vai curar um leproso. Então os padres da igreja vão focar nesses 3 pontos. Primeiro, Jesus derrota Satanás. Ao se encarnar, ele vem para nos retirar das trevas, para nos retirar das garras de Satanás. Então ele derrota o demônio. Depois, Jesus, ele cura a mulher. Por que Jesus cura a mulher? Porque foi por meio da mulher que o pecado, que a destruição entrou no mundo. E depois Jesus cura o homem. O que nos chama a atenção na interpretação dos padres da igreja
é que muitas vezes nós só lembramos que o pecado, que a morte entrou no mundo pela mulher, mas nós nos esquecemos que a salvação, que Deus entrou no mundo também por meio de uma mulher, por meio da Virgem Maria. E aqui os padres da igreja interpretam dessa forma aquilo que é próprio da mulher, a sua dignidade. Então, quando nós olhamos para a cura da sogra de Pedro, Jesus tocou-a, Jesus curou-a de uma febre que ela estava de cama, e a partir disso, a sogra de Pedro começou a servir a Jesus e os apóstolos que estavam ali presentes. O que acontece muitas vezes dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, é justamente essa realidade. Quem que se preocupa com a conversão, com o bem da família, muitas vezes é a esposa. Quem que muitas vezes o matrimônio não está caminhando bem, mas tem uma pessoa que está intercedendo, está fazendo de tudo para que a união matrimonial prevaleça, que o divórcio nem sempre é a melhor opção, é a esposa. Então, da mesma forma, muitas famílias hoje são salvas graças às mulheres, graças às suas orações, graças à sua fé. Quem que ficou aos pés da cruz no momento da morte de nosso Senhor? Boa parte eram as mulheres. De homem só estava São João, o discípulo amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso faz parte da dignidade da mulher. A salvação entrou no mundo por meio de uma mulher. É por isso que hoje, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, a única criatura humana que já está no reino dos céus, com seu corpo glorioso ressuscitado, é uma mulher, a Virgem Maria, a nossa mãe. Mas existe uma outra dificuldade. Muitas vezes na confissão, a gente escuta muitas mulheres dizendo: Padre, eu não sei mais o que fazer com meu esposo, com meu filho, com os meus netos, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. O que eu faço para mudar eles? O que eu faço para converter eles? A primeira coisa, a mudança deve começar em você. É você que se deve converter. Ah, mas como assim, padre? Eu já sou convertido. Mas essa febre que os padres da igreja vão dizer aqui, eles vão falar que são as nossas paixões. Então, as nossas paixões precisam ser curadas. E eu sempre recomendo para essas pessoas, seja mulheres ou seja homens, que em muitos casos a situação é o contrário, é o esposo que participa, o esposo que reza e a mulher que não quer saber de nada. 3 coisas eu recomendo. Primeiro, a paciência de Santa Mônica. Lembrar que a conversão do outro, a mudança, não vai acontecer no seu tempo, mas é no tempo de Deus. É no tempo que aquela pessoa se abrir à graça de Deus. A segunda coisa, a nossa oração. Se a conversão é um processo, esse processo acontece por meio da graça de Deus. Enquanto a graça de Deus não tocar aquele coração endurecido, gente, não adianta vocês brigarem dentro de casa. Quanto mais vocês brigam falando de Deus, falando que o filho tem que participar, mais ele tem uma aversão às coisas sagradas. Isso não pode. Nosso Senhor morreu numa cruz, muitos não aceitaram, e até hoje muitos não aceitam. Quem sou eu para querer converter uma pessoa na marra dentro da nossa própria casa? Então rezar, que a graça de Deus tudo pode. Quando Deus tocar aquele coração com a sua graça, aos poucos aquele coração vai se abrindo a essa graça, e aí sim vai entrar nesse caminho de conversão. E o terceiro ponto é o nosso testemunho. De nada adianta você querer exigir a conversão do outro, mas se você também não muda de vida, se você não dá o bom exemplo. Dentro da igreja, aquela piedade muito bonita, até usa algumas práticas exteriores, mas dentro de casa, meu Deus do céu, só Deus e a família sabem o que é, né? Então, temos que viver esses 3 pontos: a paciência, a oração e dar o nosso exemplo de vida. Já dizia São Francisco de Assis: tome muito cuidado com a vida que vocês levam.
Pode ser que ela seja o único evangelho que muitas pessoas têm para ler. Então, mais do que falar, mais do que cobrar, dentro da nossa própria casa, quem é esposo, quem é esposa, pai ou mãe, vocês precisam darem o exemplo. E o exemplo fala mais do que qualquer palavra. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês nesta homilia. E o segundo ponto é algo muito interessante, eu particularmente acho muito belo, que apesar de todo o apostolado de Jesus, todas aquelas pessoas andando, pedindo alguma cura, outros levando pessoas possessas para eles se libertarem, Jesus de madrugada, ele sempre rezava. Por quê? Porque a oração para Jesus era estar com o Pai. Assim também para nós, ter vida de oração significa estarmos com Deus, vivermos na presença de Deus. Oração não é encher os ouvidos de Deus de pedido das nossas necessidades, até porque Deus sabe muito bem o que nós precisamos. A oração é, antes de tudo, em primeiro lugar, estar na presença de Deus. E às vezes é bom lembrar das 4 finalidades da oração, que muitos católicos esquecem. Em primeiro lugar, adoração. Eu vou rezar porque eu quero adorar a Deus. Em segundo lugar, ação de graça. Eu vou rezar porque eu quero agradecer, louvar a Deus. Em terceiro lugar, a reparação. Eu vou rezar porque eu sou pecador e os meus pecados ofendem ao coração de Deus. Então eu vou rezar para pedir perdão a Deus dos meus pecados. E em quarto lugar, o menos importante, eu vou para a oração, que eu vou pedir a Deus aquilo que é necessário para a minha santificação, para a minha salvação e também daquelas pessoas que eu tanto amo. Então todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos de uma vida de oração. O Padre Jonas da Bíblia gostava de postar lá na sua sala, né? Quem não adorar não vai aguentar. E a vida é dessa forma. Quem não reza, quem não tem vida interior, não aguenta nada. Nada. Não aguenta fazer a vontade de Deus. Não aguenta viver os mandamentos do Senhor. Não aguenta manter a fidelidade matrimonial. Não aguenta viver a castidade. Não aguenta nada. Porque nós precisamos da oração. Independente da situação que nós vivemos, nós precisamos rezar. Certa vez, uma mulher que estava com muita dificuldade para rezar, ela não conseguia rezar, ela foi pedir um conselho, uma direção espiritual para um padre. E de fato a vida dela era muito agitada, tinha muitas coisas que não tinha como ela parar para rezar. E o padre disse o seguinte: a senhora vai acordar mais cedo, de madrugada, para fazer as suas orações. E assim ela começou a fazer. Ela viu que estava sendo muito bom, porém ela estava muito cansada, porque tinha que acordar muito cedo. E ela foi falar isso para o padre novamente: padre, estou muito cansada, não estou dando conta. O padre disse o seguinte: então a senhora vai fazer da seguinte forma: a senhora vai rezar para o seu anjo da guarda e pedir para ele te acordar cedo de madrugada. Porque se for da vontade de Deus que você acorde mais cedo, o anjo da guarda vai te acordar. Se não, você coloca o despertador para acordar no seu horário e seguir com a sua vida. E assim ela fez. Se esforçou para dormir mais cedo, que às vezes a gente reclama que não tem horário para rezar, mas também não nos esforçamos para buscar esse momento durante o nosso dia. E essa mulher, quando chegava o horário, ela do nada acordava. Era o próprio anjo da guarda dela que estava acordando. E ela viu que todo o seu dia, todos os seus trabalhos, todas as suas relações estavam rendendo. Por quê? Por causa da vida da oração. Então, quando nós olhamos para esse Evangelho, vemos toda essa agitação, todo esse trabalho de Jesus, nós vemos que, acima de tudo, ele procurava um momento, um horário de madrugada para rezar, para estar com o Pai. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz o seguinte: é preciso que nos convençamos de que a oração depende todo o nosso bem. Da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer das tentações.
Dela depende conseguirmos o amor a Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Então tudo depende da oração. Estamos passando por um tempo difícil, um tempo de pandemia. Tem muitas pessoas que estão se cuidando e temos que nos cuidar. Não é para deixar de seguir as normas do governo, do Ministério da Saúde. Mas infelizmente há muitas pessoas com medo, há muitas pessoas tristes, há muitas pessoas entrando em depressão, há muitas pessoas que não convivem, já vai fazer anos que não vê mais. Eu conheço aqui nessa paróquia pessoas que até hoje não saiu do apartamento, não saiu do condomínio para nada, nem para fazer compra. Alguém tem que fazer e deixar na porta. Vou julgar o ato dessa pessoa? Não vou julgar. Temos que cuidar, como eu já disse. Mas é muito triste quando essa pessoa vive esse tipo de perturbação. Se ela tivesse uma vida interior, se Deus fosse o tudo dela, se ela tivesse uma vida de oração, talvez ela não estaria passando por esse momento dessa forma. E depois Santo Agostinho também vai nos dizer: quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Se nós cultivarmos uma vida de oração e uma vida boa na presença de Deus, toda a nossa vida será transformada. Então vamos nessa Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, pedir a Deus a conversão do nosso coração, que a nossa vida seja um evangelho para todas aquelas pessoas que estão em nossa volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.